Olá, como vamos? Estou aqui de novo, Roberto, desinquieto, com o nosso vídeo de número 28. E agora querendo primeiro convidar aqueles que querem fazer um grupo de trabalho aí para a gente desenvolver umas ideias, para um encontro na sexta-feira, dia 2 de outubro, pela tarde. Por favor, mandem um e-mail confirmando que estão interessados para eu poder, nesse e-mail, responder com o link do nosso encontro no Google Meet. Vamos lá. Eu queria fazer uma consideração sobre todas essas coisas que tenho apresentado aqui ao longo desses 28, com este agora, vídeos, que se tratam de ferramentas, na verdade. Não se tratam de receitas, nem de recomendações de ordem estética, nada que obrigue ninguém a adotar uma posição artística, uma posição ideológica, uma posição de qualquer natureza definidora de sua identidade. Podemos falar de qualquer coisa, mas essas ferramentas servem para falar de qualquer coisa. Claro que nós temos posições na vida, nós somos antifascistas, nós somos a favor dos movimentos libertários, nós somos a favor da emancipação do negro, da supressão completa de todas as formas de racismo, nós somos a favor de defender as causas das nossas populações originárias, aquilo que chamamos de indígenas, nós somos a favor das liberdades de comportamento, de todas as ordens, com todas as escolhas, com todas as definições, e somos antifascistas, acima de tudo. Mas, quando trabalhamos com ferramentas de dramaturgia, essas ferramentas servirão para qualquer tipo de manifestação, e é nesse sentido que queremos desenvolver as coisas. Essas ferramentas nascem da prática, evoluem num sentido teórico, vão compor um arsenal teórico e serão devolvidas à prática e só ganham sentido quando voltam para as práticas. Então, para isso é que eu queria montar um grupo de trabalho para a gente poder testar na prática como essas ferramentas são aplicáveis ou não. Vai aí nas informações embaixo do vídeo um endereço de e-mail para, se você tiver interesse, participar disso. É claro que haverá um número limitado e vamos ver aí qual é o interesse que isso desperta. Nos dois últimos vídeos, nós tratamos aqui de situações dramáticas e tratamos aqui de um modo de conceber a situação dramática, aquele lá do Joseph Campbell, junto com Christopher Vogler, fazendo aquela coisa da jornada do herói. Antes tínhamos falado do Georges Pouty, com as 36 situações dramáticas, do Vladimir Prop, com aquelas funções dramáticas todas, e a evolução obtida com o Etienne Souriau, com aquele modelo dele de 200.000 situações dramáticas, que, na verdade, não passa de uma combinatória de funções dramáticas que, em número de 6, na medida em que você conjugue e que você reúna determinadas funções em determinadas situações, você vai fazendo as possibilidades do que se chamaria de situações dramáticas. Mas é muito mais do que situações dramáticas. Hoje nós vamos tratar aqui de uma coisa que chamou-se de modelo actancial. O modelo actancial é um modelo que é elaborado no contexto do estruturalismo na França e com um autor muito conhecido, que trata da semântica estrutural, chamado Greimmar. O Greimmar, num dos capítulos do seu Semântica Estrutural, apresenta esse modelo actancial. O modelo actancial é um modelo de decupagem, de desmontagem dos elementos que compõem uma ação dramática. A ação, toda a ação, na língua, na gramática, toda a ação é desempenhada por um sujeito.
E na ação dramática ele concebe o sujeito da ação dramática, o que seria a função que desempenha uma certa ação, ele chama de sujeito. E o sujeito age sobre um objeto, através de um verbo, naturalmente. Então, esse par sujeito e objeto é o primeiro par que vai aparecer no modelo octancial. Agora, o sujeito age movido por uma causa, por uma motivação. E é a motivação que leva o sujeito a agir, Greimar chamou de destinador. E existe sempre alguém que se aproveita do resultado da ação, ou para quem a ação é dirigida como resultado. E no modelo octancial, isso se chama de destinatário. No desenhozinho que vocês vão ver aí, destinador, que é a motivação, é o D1, e destinatário, que seria o receptor do resultado da ação, seria o D2. Então, esse par D1, D2 é o segundo par que nós temos que considerar aí no modelo octancial. O terceiro par é composto por adjuvantes e oponentes. Os adjuvantes são aqueles que atuam no sentido de ajudar o sujeito na sua ação, que se colocam ao lado do sujeito, favoráveis à ação do sujeito. E os oponentes são aqueles que, de alguma forma, tentam impedir ou tentam se apropriar do resultado da ação do sujeito. Claramente, isso já apareceu antes para a gente aqui. Nós vamos ver que há uma linha, a linha que parte do destinador, passa pelo sujeito, passa pelo objeto e vai ao oponente, é obviamente a linha do conflito dramático. É a linha que traça, que flagra o que é o conflito principal da nossa história. A linha que vai do adjuvante ao objeto, ou do adjuvante ao sujeito, é a linha de um dos segmentos do conflito dramático. Repara só, esse modelo pode ser aplicado ao conjunto da história toda, a massa dramática de toda a história. Você vai ter o sujeito como um personagem principal, que seria o protagonista, o oponente como o opositor ou como o antagonista da ação dramática. Né? O objeto, aquela coisa que estaria em disputa, aquela coisa sobre a qual o sujeito procura agir e que o oponente disputa na sua ação. Mais tarde aparece um livro chamado Para Ler o Teatro, de uma autora chamada Anne Ubersfeld, que trata desses pares, destinador-destinatário, sujeito-objeto, adjuvante-oponente, de uma maneira mais aplicada à ação dramática propriamente dita. E ela chama a atenção, por exemplo, para o fato de que na oposição você pode ter dois tipos de oposição. Uma oposição ao nível do sujeito e uma oposição ao nível do objeto. A oposição ao nível do objeto é mais simples, é quando dois sujeitos disputam o mesmo objeto, sendo que um é o sujeito principal da ação e o outro é o oponente, o antagonista. E eles vão em busca do mesmo prêmio, eles vão em busca do mesmo tesouro, eles vão em busca de uma posição dominante, por aí afora. Mas existe também uma outra possibilidade que a Anne Ubersfeld chama a atenção, que é para a oposição ao nível do sujeito, não ao nível do objeto, que é quando o oponente se opõe ao sujeito, independente de qual seja a ação e de qual seja o objeto. Qualquer ação, qualquer objeto que o sujeito vise terá sempre a oposição
do opositor. Existe uma peça de Shakespeare chamada Otelo, em que o oponente é Iago. E Iago tem um ressentimento porque não obteve uma certa promoção que ele esperava que Otelo lhe desse. E então ele arma uma trama terrível para intrigar Otelo com a sua mulher, a sua amada Desdémona, e cria uma intriga tal que Otelo termina assassinando. Comete um feminicídio, ele apunhala Desdémona achando que ela é infiel e traidora. Tal. Essa oposição entre Iago e Otelo, ela se dá ao nível do sujeito. Iago não quer o objeto do amor de Otelo. Ele quer massacrar Otelo, ele quer destruir Otelo e consegue destruir Otelo. Esse é o final da tragédia de Otelo. Esse modelo tanto serve para esse modelo actancial, né? Ele tanto serve para uma análise completa da história, como ele também serve para ser aplicado no processo de criação, aí é que é uma ferramenta fantástica, a cada personagem da história. Sobretudo naquelas histórias em que você tem subplots, em que você tem enredos secundários, que praticamente são sub-histórias dentro das histórias, e isso acontece muito nas novelas de televisão, acontece nos seriados longos, em que a história não fica restrita somente a um personagem principal ou a um núcleo principal de ação. Ele tem subnúcleos e grupos de personagens que têm, digamos, histórias secundárias, né? Então, o modelo actancial pode ser usado também para analisar esses núcleos secundários. E é possível, inclusive, analisar o oponente aplicando ao oponente o modelo actancial e, portanto, pondo o oponente no lugar do sujeito, disputando o mesmo objeto e vendo quem é o destinatário do oponente. E, obviamente, o oponente do oponente vai ser o sujeito original, vai ser o protagonista da história. Mas essas análises permitem que a gente tenha uma visão mais profunda e mais límpida, mais nítida, de como está a ação da história, como ela corresponde à motivação dos personagens. O que define um personagem é a ação dele, mas quem produz a ação é a motivação. E isso é a coisa importante que aparece no modelo actancial. Vamos levar essa coisa para frente, vamos tentar o nosso encontro aí no dia 2 de outubro e vocês estão todos convidados. Vamos para o próximo vídeo daqui a pouco. Um abraço.